Encontro Administração, Economia, Política e Pensamento Social Brasileiro. Um tributo a Teotônio dos Santos. José Chazin, por Esther Weisman. Eu atuo na área de filosofia, lá na UFMG, assim como o professor José Chazin, também, que faleceu em dezembro de 1998. Eu vou comentar algumas coisas da biografia dele. Era paulista do bairro da Moca, paulistano do bairro da Moca. Eu não sei se vocês já ouviram falar do bairro da Moca, em São Paulo. Na época que ele nasceu no ano de 1937, então exatamente a mesma geração que Marine e o Teotônio. Era um bairro de classe trabalhadora, fundamentalmente, mudou muito, mas era um local onde, naquela época, ainda estavam sediadas algumas tecelagens, algumas indústrias do município de São Paulo. Ele, filho de imigrantes judeus, judeus pobres, né? Parece mais pobres, e ele ingressou na Faculdade de Filosofia, na Maria Antônia, na antiga Maria Antônia. Eu vou falar muita coisa de São Paulo aqui, talvez vocês estranhem. Na antiga Maria Antônia, que vocês devem saber, ela foi destruída numa guerra que houve com os estudantes do Mackenzie em 1968. Eu particularmente, da primeira geração da Faculdade de Filosofia, que foi transferida para o campus universitário lá na região de Pinheiros, em São Paulo. Ele fez a Maria Antônia, ele entrou em 59, concluiu em 62. Ele entrou em contato com Partidão, com o PCB, enquanto estudante, militou no movimento estudantil e fez parte do CPC da UNE. Não sei se vocês têm ideia do que foi o CPC, há toda uma polêmica em relação ao CPC da UNE, mas enfim, essa foi a área que ele, enquanto estudante, atuou, embora tenha participado, por exemplo, da campanha pela escola pública, que foi liderada à época, ele secretariou a campanha que foi liderada pelo Florestan Fernandes. Ele se inseriu na antiga Editora Brasiliense, trabalhou com Caio Prado, Elias Chaves Neto, e em 64 ele não foi preso nem exilado naquele momento, mas assim como muitos da geração dele, ele se viu impossibilitado de ingressar na carreira acadêmica. Ele nem carreira acadêmica, os objetivos dele eram simplesmente de atuar enquanto professor de filosofia no segundo grau. É isso. Continuar escrevendo as suas poesias, e, enfim. Mas no final da graduação ele se inseriu, como eu disse, no movimento estudantil, estabeleceu uma ligação complicada com o PCB, quer dizer, ele não foi da PAULOP, uma relação complicada com o PCB, e por causa dessa relação complicada, ora ele foi conhecido como, entre aspas, um stalinista, ora como um direitista pelos stalinistas. É um processo que os mais velhos ou os mais novos, que estão acostumados com a história desses movimentos, sabem muito bem do que se trata, ou porque ouviu falar diretamente, ou porque viveu na pele. Já casado com 2 filhos, a única alternativa que ele teve foi trabalhar em empresa. Então ele tem um percurso nesse sentido distinto, um pouco distinto bastante distinto, eu diria, do Marine e do Teotônio. Bom, enfim. Mas estabeleceu já na década de 60, final da década de 60, uma profícua amizade com Maurício Trachtenberg, que será objeto de uma fala do Zé Henrique de Faria, né? Embora tivessem discordâncias teórico-ideológicas e políticas muito fortes, eles tinham uma amizade que conseguia, algo raríssimo, né? Conseguia se desenvolver e solidificar, e o Maurício apoiou o Chazin em muitos momentos da vida,
principalmente quando ele tentou defender a tese de doutorado dele, que foi sobre integralismo do Plínio Salgado. Ele tentaram impedir várias vezes que ele defendesse, o Maurício segurou as pontas, o Maurício assumiu a orientação, e ele veio a defender em 77, mas em 78 ele teve que partir para Moçambique numa espécie de autoexílio, porque se viu, no final da década de 70, impedido de se inserir, aí sim, na vida acadêmica, já com título de doutor, em função de todo uma imagem que foi construída em torno dele e que submeteu até o final da vida a uma guerra de silêncio e uma luta no interior do Departamento de Filosofia da UFMG, luta na qual também eu atuei pessoalmente, para manter uma linha de pesquisa na área de filosofia sobre Marx. Ele se dedicou aos estudos de Marx e também de Lukács, estudos esses que eu também tentei prosseguir. Bom, eu fiz um rápido comentário sobre Chazin, na medida que eu imagino que muitos de vocês desconheçam a figura e talvez os próprios textos. Como eu disse, ele é da área de filosofia, ele não foi um economista, não foi um historiador, mas também não foi um filósofo tal como nós conhecemos, né? A figura, por exemplo, de professores de filosofia da USP, talvez mais próximo ao do Paulo Arantes atualmente, que tem estado em debates, escrito artigos, publicado em jornais. Quer dizer, alguém que foge dos padrões convencionais da estrutura acadêmica e que procurou, nos seus escritos, aglutinar todos os momentos, aspectos, elementos da vida social em suas reflexões. Como eu disse, ele morreu no final de 31 de dezembro de 98, de um infarto fulminante, e naquele ano ele tinha sofrido uma série de reveses, entre os quais o fundamental foi o fracasso de um projeto que ele dedicou os anos 80 e 90, que foi uma editora em São Paulo e uma revista em particular, que ele e um conjunto relativamente grande de pessoas organizaram, que foi Editora Ensaio, a revista Ensaio, e que ganhou como uma espécie de subtítulo, uma espécie de palavra de ordem, né? Movimento de ideias, ideias em movimento. Ele considerava que, naquele momento, início da década de 80, por uma série de razões, eu não vou desdobrar aqui, vou voltar a elas mais tarde, era necessário, fundamental, um debate ideológico acerca do Brasil, da esquerda e dos caminhos. Esse projeto, ao final dos anos 90, fracassou. O ano de 98 foi crucial nesse sentido. E ele deixou um texto que ele estava preparando e que foi publicado póstumamente, um texto inacabado. Nesse texto, em vários momentos, ele faz um balanço do projeto Ensaio, retrato de um fracasso, de um esforço no interior da esquerda, que é bem representativo da encruzilhada em que estivemos e ainda estamos, do meu ponto de vista. Ele faz um balanço, né, procura identificar as possíveis causas desse fracasso, as justificativas da criação desse movimento, os embates que travou, e eu quero salientar, eu vou ler um trecho, aspas, para justificar a formação dessa editora e dessa revista. Afrontando mitos e preconceitos da prática vulgar que engolfou o século, prática vulgar aqui, ele está falando da esquerda de modo geral, emergiu então, não sem alguns enganos e tropeços iniciais, a evidência da prioridade radical na ordem das necessidades intrínsecas ao campo da esquerda, de um movimento de ideias,
voltado à produção e difusão teóricas e direcionado à redescoberta da obra de Marx. Então, esse era um projeto ao qual ele se dedicou, ou seja, em termos filosóficos, recuperar a obra de Marx no sentido oposto, no sentido contrário, a algo que ainda é muito paulistano e que nasceu no grupo de estudos final de década de 50, que terminou em 64, que é o famoso grupo de estudos sobre o Marx da USP, do qual participaram figuras sobejamente conhecidas, Fernando Henrique Cardoso, Verfort, Janotti e outros que não ficaram do início até o fim, né, como Bento Prado Júnior, Robert Schwarz. Robert Schwarz ficou até o fim quando estudei. Enfim, grupo esse que, segundo Chazin, desenvolveu uma leitura epistemologizante da obra de Marx, uma leitura muito pautada na lógica. Né? O Janotti foi o único filósofo, entre aspas, que ficou do início ao fim nesse grupo de estudos, e ele deixou a sua marca indelével nesse tipo de interpretação, que em outras figuras, como no FHC, esse marxismo adstringido, que era a denominação que Chazin usava para esse marxismo uspiano, como Fernando Henrique Cardoso, articulou, somou com Weber, e para usar uma expressão do Lukács, que resultou numa sopa eclética. Né? O Marx com Weber foi típico dessa sociologia, e ainda é da sociologia de raiz de talho uspiano. E, voltando à citação de Chazin, então, direcionada à redescoberta da obra de Marx, bem como a tematização da problemática brasileira. Então, eram esses dois lados, a redescoberta do Marx, o trabalho de pesquisa nas obras do Marx, na linha aberta a partir do Lukács da maturidade, do Lukács da ontologia do ser social, mesmo que o Chazin tivesse uma série de restrições importantes ao Lukács, mas num dado momento ele considerou o Lukács como uma espécie de lente apropriada para chegar ao próprio Marx. Ele continua: projeto ambicioso por seus alvos, foi desde logo equilibrado pela prudência e comedimento de sua prática intelectual, pretendendo antes rigor no próprio trabalho do que lutar por reconhecimento, indiferente em especial aos aplausos fáceis, complacentemente permutados, né? Que é algo que nós sabemos muito bem caracteriza a vida acadêmica. Um outro trecho, a ideia era sempre pôr em dúvida teses hegemônicas. Mas o principal alvo, sem dúvida nenhuma, foi o que ele chamou de analítica paulista. Por isso que eu falei, olha, tem alguma coisa muito de São Paulo, mas que não se reduz a São Paulo. Quando se deu, ele assistiu o nascimento do grupo de estudos sobre Marx na USP, evidentemente não foi convidado, exatamente por conta da sua militância, era considerado muito militante, muito partidão, enfim. O principal alvo dos ataques dele foi o que ele chamou da analítica paulista, ou seja, essa corrente de pensamento que influenciou e influencia decisivamente, não há como negar, a produção intelectual brasileira. Para citar uma frase dele, que se constitui em operações redutoras que perfilaram uma versão do marxismo circunscrito à condição de lógica, ao método analítico e ciência do capitalismo, para a qual ficou irremediavelmente perdido o centro nervoso do pensamento marxiano, a problemática real e idealmente inalienável da emancipação humana. Então, esses eram os dois pontos, né? O combate à teorização da analítica paulista e, nesse sentido, a teoria da dependência tal como desenvolvida no interior dessa linha de pensamento. E por quê? Aí não há como eu recuperar textos do Chazin, que ele escreveu ao longo da década de 80 e 90 sobre o Brasil,
eram editoriais ou artigos, editoriais da revista Ensaio ou artigos. Há textos que ele publicou na Temas de Ciências Humanas, que também foi uma tentativa anterior, 77. Todos os membros iniciais que organizaram essa revista, com exceção do Marco Aurélio Nogueira, faleceram. Então, recentemente, o Marco Aurélio Nogueira deu uma entrevista em que ele relata, do seu ponto de vista, o que aconteceu, que efetivamente não foi isso, né? Não. Como ele é o único que sobreviveu, ele deu ali uma interpretação muito pessoal à história da revista Temas de Ciências Humanas e, enfim, o Chazin foi colocado de lado com a justificativa de que ele estava muito longe, em Moçambique. E a revista acabou se vinculando completamente a uma tendência que a anistia propiciou, a volta de certas personalidades que deram a linha oficial do PCB à época, né, a tentativa de reorganização na base do chamado eurocomunismo. Então, são esses dois pontos: a recuperação do pensamento do Marx, que ficou, segundo a avaliação do Chazin, não só por conta da analítica paulista, mas também pelo predomínio da obra de Althusser e seus colaboradores. Né? Esse fenômeno que aconteceu com que ele chamava de analítica paulista não era um traço específico da USP, de São Paulo, da interpretação que foi formulada de Marx naquele momento e que perdurou e que perdura até agora, mas também, ou fundamentalmente, em função do que ele chamou de polêmica gnoseológica em torno da obra do Marx, que simplesmente reduziu o Marx, o pensamento do Marx, a uma lógica, a uma metodologia, ou simplesmente uma ciência do capitalismo, quando o pensamento do Marx é muito mais que isso, como eu acabei de referir. Um outro trecho dele nesse balanço. Por décadas, esse marxismo adstringido, esse marxismo que foi formulado na USP, cujos ecos repercutem de algum modo do mais ralo ao mais articulado, na maior parte da volumosa produção teórica nacional de todo o pós-64, parecia não ser afetado por nada nem por ninguém. Estava claro que esse grupo, quando se estruturou, dos objetivos era enfrentar o próprio... Quando o FHC se candidatou pela primeira vez, essa história do grupo ganhou as páginas do jornal e vários foram os depoimentos nesse sentido, de que o grupo ele tinha sido formado para contestar as interpretações culturalistas, vamos chamar assim, do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, e de outro lado as teses do PCB, não só o Nelson Werneck Sodré, mas o Caio Prado Júnior também. Vamos lembrar de que em 67 Caio Prado publica a Revolução Brasileira. E o Chazin, de algum modo, sofreu a influência do Caio Prado. E ele é enfático, ele considerava que no tratamento do caso brasileiro, que ele chama, então, a analítica paulista sofre e expõe mais ostensivamente as consequências do marxismo adstringente. Então, o que ele faz? Ele não era economista de formação, não era historiador, era um filósofo de formação, mas um filósofo, como eu disse, cujas características são completamente distintas do perfil acadêmico de um professor de filosofia. A sua tese de doutorado, que foi sobre integralismo, que ainda hoje é criticada, rejeitada, foi uma tese bastante polêmica, em linguagem cifrada. 77 não era possível dizer as coisas abertamente. Ele criticou
alguém com quem ele polemizou na graduação, que é o Janotti. Vocês imaginem que a Maria Antônia, final da década de 50, começo da década de 60, aluno não podia discutir com o professor, não. Ia todo mundo de terno e gravata, as moças bem vestidas, as turmas eram pequenas. Havia uma escadaria, um saguão enorme na Maria Antônia, aquelas escadarias que sobem assim, se unem a uma só, um prédio do início do século XX em São Paulo, que hoje é um centro cultural, Maria Antônia. Os grandes debates se davam ali no saguão, não se dava em sala de aula. E ele, volta e meia, subia na escada, enfim. E em sala de aula, ele comprava briga com o Janotti. E nessa introdução, ele refere as dificuldades que ele encontrou para o seu projeto de doutorado ser acolhido. E por que, fundamentalmente? Porque não se considerava fundamental a pesquisa e a análise do chamado pensamento conservador brasileiro, que era um subobjeto, um objeto desmerecedor de pesquisa, de atenção. E se a gente constatar no que chegamos hoje, os textos do Plínio Salgado têm um nível que nós não vamos encontrar nem parecido em tipos como Olavo de Carvalho, desculpem a palavrão. Então, no capítulo 4º de sua tese de doutorado, ele desenvolve algo que ele denomina de via colonial. Complementa aqui a exposição, em certa maneira, a exposição feita pelo Henrique. É uma noção que ele desenvolve como categoria-chave para entender, para analisar e entender o processo brasileiro. E ele se cerca logo de imediato de uma série de cuidados, não deixando de criticar o autosserianismo na época. Ele se cerca de referências de Marx, de Engels e de Lenin, acerca do quê? Acerca de formas particulares ou modos particulares do que ele chamava de objetivação do capitalismo. Ou seja, ele resgatou passagens do Marx, que vão desde a Gazeta Renan, quando o Marx era jovem mesmo, até a introdução, a parte introdutória da crítica à filosofia do direito de Hegel. A introdução foi a única parte que ele publicou, a crítica ao direito de Hegel ficou com o manuscrito inacabado, e assim sucessivamente. Passagens do Marx que são eivadas, né, de reconhecimento do caráter histórico do modo de produção capitalista, que ele não pode ser entendido como os autosserianos entendiam, ou como os Weber-marxistas entendem, como um tipo ideal, mas algo que conheceu e pode conhecer formas particulares de entificação, de desenvolvimento. Passa pela crítica ao programa de Gotha, de 1875, só foi publicado em 1891, passagem do Capital e das teorias do mais-valor, teorias da mais-valia, como é o título com que elas foram publicadas em castelhano, o capítulo 4º do Capital. Na crítica à filosofia do direito, por exemplo, introdução, citando uma passagem, o Marx diz: porém, a Alemanha não escalou simultaneamente com os povos modernos as fases intermediárias da emancipação política. Não chegou sequer praticamente às fases que teoricamente superou. É por demais conhecido a caracterizar, mas não levado na devida conta, a caracterização do Marx acerca da miséria alemã, do atraso alemão, em relação aos casos clássicos, Inglaterra e França, eles mesmos distintos entre si, temos que reconhecer, mas casos clássicos considerados, ele continua, é o Marx. Todavia, se a Alemanha só tem acompanhado com atividade abstrata, com a filosofia, o desenvolvimento dos povos modernos, sem chegar a tomar parte ativa nas lutas reais desse desenvolvimento,
não é menos certo que, de outra parte, tem compartilhado dos sofrimentos desse desenvolvimento, sem participar dos seus gozos, nem de sua parcial satisfação. A atividade abstrata, lá craseado, de um lado, corresponde de outro o sofrimento abstrato. E assim a Alemanha se encontrará um bom dia ao nível da decadência europeia, antes de haver chegado jamais ao nível da emancipação propriamente dita europeia, né? No prefácio, por exemplo, a primeira edição do Capital, é muito pior que da Inglaterra a situação nos lugares da Alemanha onde se implantou a produção capitalista. Por exemplo, nas fábricas propriamente ditas. E isto por faltar o contrapeso das leis fabris. Nos demais setores, a Alemanha, como o resto da parte ocidental do continente europeu, é atormentada não apenas pelo desenvolvimento da produção capitalista, mas também pela carência desse desenvolvimento. Além dos males modernos, oprime a nós, alemães, uma série de males herdados, originários de modos de produção arcaicos, caducos, com seu séquito de relações políticas e sociais contrárias ao espírito do tempo. Somos atormentados pelos vivos e também pelos mortos. Aí vem a frase de efeito, les morts c'est les vifs. E vários trechos da teoria do mais-valor vão no mesmo sentido, né? Chamando a atenção para a particularidade, para a especificidade do caso alemão, do atraso alemão, da miséria alemã, que o Lenin acabou chamando de via prussiana, né? Mas o Lukács, eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, um livro que ele publica no começo da década de 50, antes, então, de 56, que é o 20º Congresso, antes da morte de Stalin, que é 53, cujo título é A Destruição da Razão. Certa vez, feita, o Domenico Lossurdo, esse você deve conhecer, esteve no Brasil, e numa entrevista, e eu acho que isso está em texto dele também, não me lembro bem, comentando esse livro do Lukács, e diante das mazelas do que a gente chama, do que é chamado no mundo acadêmico de pós-moderno, foi preciso um autor marxista denunciar a trajetória da filosofia alemã, que de uma certa forma, de uma forma ou de outra, acaba influenciando o surgimento da ideologia nazista, e a ênfase é Nietzsche na crítica do Lukács. Mas não só, é uma fileira deles, inclusive Weber. Foi preciso um filósofo marxista para defender a razão, não é? Não sei, em filosofia isso tem um sentido muito importante, mas é algo que repercute em todos os campos do saber. O que é defender a razão? Sinteticamente, para que e rápido. Defender a razão é afirmar que as coisas podem ser conhecidas, que existe um sentido nas coisas. Esse sentido não é algo necessariamente, estou me referindo ao Hegel, não é algo projetado, como é em Weber. Vocês viram muito isso em Weber, imagino, né? Que esse sentido é sempre algo projetado da subjetividade, inclusive do investigador, para o decurso histórico. O decurso histórico tem um sentido. E qualquer limite da dimensão racional da subjetividade humana, para o Lukács, ele é histórico, não é um limite congênito à própria razão humana, que atestaria, limite esse, que atestaria a total incapacidade da razão humana de conhecer as coisas e de atuar sobre elas. Ou seja, o anticientificismo, né, que existe hoje, em contraposição ao cientificismo positivista, é algo, na maioria das vezes, com sinal trocado. É a mesma coisa com sinal trocado, né? Bom, enfim, o Lukács, ele se debruça sobre a especificidade alemã, sobre o atraso alemão, para circunscrever um terreno de onde brotam essas formulações teóricas. E essa caracterização é
formidável, porque ele recupera o Marx, recupera... ali o Lenin ele tem que recuperar muito, porque ele tem que provar que o nazismo, que havia sido derrotado, o nazifascismo, que havia sido derrotado poucos anos antes, a sua ideologia, os autores que contribuíram direta ou indiretamente, voluntária ou involuntariamente, a uma fermentação ideológica que acaba resultando na ideologia nazista, na ideologia racial, na ideologia rássica, etc., era necessário conhecer e continuar combatendo. Imagina um filósofo húngaro ali, em 56 houve a intervenção soviética na Hungria, ele teve que fugir, ele se exilou, foi preso, etc. Ele tinha que, antes disso, fazendo referências protocolares ao camarada Stalin, para fazer, esse é um limite do Lukács, para fazer passar um texto dessa natureza. O nazifascismo que havia sido derrotado ali poucos anos antes. Era imperioso estudar esses autores. E nesse esforço, e ao reler esse texto hoje, né, hoje em dia, é inevitável a gente fazer as devidas, sem querer, as devidas analogias. Bom, o Lukács refere o Engels. Né? Engels comparou uma vez a Revolução Francesa desde os princípios da liquidação do feudalismo até a constituição da unidade da democracia burguesa. E chega à conclusão de que em cada época, para cada problema histórico, os franceses encontraram uma solução progressista e os alemães uma solução reacionária. E aí vai caracterizando o atraso alemão, o fato da Alemanha, enfim, no final do século XIX, a burguesia alemã realizar suas tarefas econômicas, mas não realizou as suas tarefas políticas. Não implantou uma democracia na Alemanha, ao contrário. A unificação, todos vocês sabem, final do século XIX, foi feita de maneira autocrática, né? Mão de ferro do Bismarck. A burguesia alemã tem a infelicidade, que está bem de acordo com o procedimento favorito dos alemães, de chegar sempre tarde demais. E aí vai. O Chazin se cerca de várias referências ao Marx, do Engels e do Lenin, para dizer, nisso tudo, países como o Brasil é um outro caminho particular, que ele chama de via colonial. Eu vou tentar caracterizar rapidamente aqui, embora seja de fundamental importância esse resgate, que ele vai desenvolvendo nos artigos ao longo da década de 80 e 90, e que foram publicados numa coletânea chamada, sintomaticamente, A Miséria Brasileira. Então, o que ele chama a atenção para a via prussiana, que guarda uma semelhança com aquilo que ele quer identificar no caso brasileiro e outros, mas especificamente no caso brasileiro? O reformismo pelo alto, que se chamou de modernização conservadora, embora esse termo não seja o mais adequado no meu modo de ver, né? Esse reformismo pelo alto caracteriza tanto a via prussiana quanto aquilo que ele propõe, que é a via colonial. Uma solução conciliadora no plano político imediato, que exclui as rupturas superadoras, nas quais as classes subordinadas influiriam, fazendo valer seu peso específico, o que abriria a possibilidade de alterações mais decisivas entre as distintas partes do social. Orientado por essa ideia, ainda na década de 70, ele denuncia num artigo a ausência de um programa econômico alternativo, tanto no seio da oposição oficial quanto na clandestina ao regime militar, à ditadura. E vai analisar o único que naquela época, ele e vocês conheçam muito bem, era senador na época, que é o Saturnino Braga. Foi o único que apresentou um texto nesse sentido de cunho, um programa econômico alternativo.
Ele diz, também nos dois casos, o desenvolvimento das forças produtivas é mais lento. E a implantação e a progressão da indústria, o que o Marx chamava de verdadeiro capitalismo, é retardatária, tardia, sofrendo obstaculizações e refreamentos decorrentes da resistência de forças contrárias e adversas. Todavia, ele acrescenta, se tais características abstratamente tomadas são comuns, né, no plano mais geral, esse desenvolvimento mais lento das forças produtivas, a dificuldade da indústria se impor tanto num quanto no outro caso, ele diz, nós poderíamos chamar isso, nas palavras do Marx, de abstrações razoáveis. Ou seja, sublinham os traços comuns, mas não resgatam as diferenças, e é essas que é fundamental resgatar. Então, estaríamos diante de singularidades distintas, mas, do ponto de vista de certos aspectos abstratamente tomados, sob o mesmo particular, que antes os separa dos casos clássicos do que os identifica entre si. Então, a via prussiana e o caso brasileiro mais separam, ou congêneres, separam esses dois casos, os casos clássicos, do que caracterizam efetivamente cada uma dessas particularidades. Mas enquanto a industrialização alemã é das últimas décadas do século XIX e atinge no processo, a partir de certo momento, como eu referi há pouco, grande velocidade e expressão a ponto da Alemanha alcançar a configuração imperialista, no Brasil a industrialização principia a se realizar efetivamente muito mais no momento avançado da época das guerras imperialistas e sem nunca, com isto, romper sua condição de país subordinado aos polos hegemônicos da economia internacional. Então, o desenvolvimento capitalista no Brasil, ele propõe, é hipertardio, diferente do caso alemão, italiano, enfim. Constatação, não mais apenas de uma única forma particular de constituição não clássica do capitalismo, mas mais de uma. Ele diz, no caso concreto, cremos que se está perfeitamente autorizado a identificar duas, de tal sorte que temos, sob o universal das formas não clássicas de constituição do capitalismo, a forma particular do caminho prussiano e um outro particular, próprio aos países, ou pelo menos alguns países, ele coloca a questão a ser concretamente verificada, de extração colonial. O caso brasileiro, ele se dedicou, então, como eu disse, não só nessa tese, por que foi fundamental na tese de doutorado dele, em que ele analisou o integralismo de Plínio Salgado? Tudo que Plínio Salgado escreveu, discursos, etc., desde do livro chamado O Estrangeiro, com o qual ele participou da Semana de Arte Moderna de 22. Na década de 30, os movimentos de direita fascista estavam progredindo na Europa a olhos vistos. E os analistas da época, aqueles que eram opositores do integralismo à época, sempre consideraram que o integralismo era um fascismo. Aí o Chazin se pergunta num dado momento, como é que situações sociais, econômicas e políticas podem gerar no plano ideológico, sem cair num mecanicismo, num determinismo, formulações ideológicas idênticas, a partir de um simples mimetismo ideológico, que foi a tese do Elgio Trindade, sobre o integralismo. Então, foi uma polêmica danada essa tese do Chazin. Eu não estou querendo transpor isso para agora, em que nós vivemos um momento na Europa, em outros países, e aqui no Brasil. Não estou querendo transpor, não estou querendo puxar essa discussão para agora, mas foi uma necessidade que ele sentiu à época de diferenciar o caso alemão do caso brasileiro. Sentiu não, ele percebeu, ele constatou que era necessário. Por isso é que aparece como um capítulo de uma tese, né? Talvez um dos capítulos eu considere mais importantes da tese, né? Vejam, a questão é a seguinte, a inapetência dos setores dominantes no Brasil
pela democracia, a sua total afiliação com formas autocráticas do poder, desde a forma bonapartista, que foi a ditadura militar, até formas institucionalizadas, que não vamos nos iludir, não. Como setores, não, a democracia está implantada no Brasil. Então, essa inapetência dos setores dominantes brasileiros pela democracia e essa simpatia visceral por formas autocráticas de poder não é fruto de uma debilidade antropológica, psicológica das classes dominantes brasileiras ou uma maldade. Eu sei que é primário que eu estou falando, mas em certas horas a gente tem que dizer determinadas coisas com uma certa violência. Ou uma maldade ou uma idiotia inatas das classes dominantes, né? Mas são decorrentes de um processo histórico no qual se deu efetivamente a invenção do Brasil. O que não significa a construção de uma mera genealogia do capital brasileiro, mas uma reconstrução categorial de uma dada configuração, para usar uma expressão que Chazin usava, de ser e ir sendo capital, que se revela incompleto em seus momentos de inflexão e de reprodução socioeconômica, assim como desvela sua própria incompletude como um dos traços distintivos de sua totalidade concreta. Então, o capital no Brasil é atrófico. Ele não se completa e é incompletável. Como há pouco eu disse, para o Lukács, ou mesmo Engels, quando se refere à miséria alemã, ou mesmo Marx, no caso Lukács, a burguesia alemã chegou a realizar suas tarefas econômicas, mas não as políticas. No caso nosso, nenhuma nem outra. Foi se consolidando temporalmente como um modo particularizado de articulação do capital. Modo de ser que implica sua atrofia original, sua figura lacunar primitiva, continuamente reproduzida e ampliada, em associação necessariamente subordinada com os capitais centrais, as diversas incompletudes sociais que dilaceram a sociabilidade brasileira e elevam à potência os dilaceramentos imanentes à ordem do capital enquanto tal. E uma frase do Chazin, que ele, em 1989, quando ele analisou as eleições de 89. Aspas, pelo caráter dinâmico e perspectiva do capital atrófico e sua desordem social e política, a reiteração de excludência entre evolução nacional e progresso social é sua lógica. A história brasileira do capital, como historicidade concreta da incompletude e da não ruptura, engendra a figura de suas personae, das suas personificações, burguesia brasileira, como formas peculiares da dinâmica das classes sociais capitalistas. Ou seja, aqui vem uma provocação. Se a burguesia brasileira foi incapaz de forjar um projeto nacional, um projeto de país, 64 foi um momento de clivagem disso, de abandono de todas as ilusões, inclusive da esquerda, porque o problema é esse. Na medida em que é incompleto e incompletável, no pré-64, e até hoje, esse que é o problema, até hoje, no pré-64, na minha opinião, na minha humilde opinião, até compreensível que fosse, os setores de esquerda, a esquerda toma para si, para as classes trabalhadoras, completar isso. O projeto de completar algo que a burguesia intrinsecamente não tem condições de fazer. Esse é o problema. Então, a raiz desse problema qual que é? O capital atrófico produz uma dinâmica nas classes sociais em que a personificação do capital, as personae do capital, é impotente,
covarde, inapetente para as questões democráticas. Ao contrário, simpática ao extremo às soluções, não vou usar autoritário, bonapartistas, né, ou autocráticas. Como é que fica a outra ponta disso? O capital atrófico, ele determina e condiciona o desenho social, não apenas da burguesia, desenho social e político. A figura social do trabalho como expressão de classe, do fundamento real da produção do capital, uma vez que é impossível ser processo de produção do capital sem ser imediatamente processo de produção de trabalho, acaba também se realizando como forma de ser social incompleta. Isso tanto em sua figuração concreta, no processo imediato da produção, como nível baixo retardatário de capacitação, quanto na expressão política de sua antítese social ao capital, na pessoa de suas agremiações de classe ou agremiações políticas. A incompletude da classe da burguesia brasileira repercute na classe trabalhadora, produzindo também esse capital atrófico, a incompletude de classe. Leio o Chazin para finalizar. A esquerda brasileira, portanto, não nasceu contra a cabeça e o corpo de um antigo processo revolucionário. Não se deparou com uma identificação histórico-social integralizada. Viu-se em face da integralização histórico-social de um inacabamento. A crítica prática e teórica dos trabalhadores aqui não principiou por onde os proprietários haviam concluído. Estes não só não haviam terminado, como não podiam terminar nunca. E a esquerda bracejou no abismo do inacabamento do capital, convertida em empreiteira de uma obra por finalizar. Obra que, sob a mesma planta, jamais poderia ser sua. Eu termino aqui. Muito obrigada.